antigo, aquele normativo antigo que nós tínhamos, julgamento de contas de gestão dessa forma, né? Trazendo a relação de todos os contratos que foram julgados pelo tribunal, fazendo um julgamento de conformidade desde a fase de licitação até a realização da despesa e cruzando com a prestação de contas de gestão que nos era apresentada pelo gestor da unidade gestora. Então, estamos perdendo uma oportunidade de melhor discutir os contornos. A gente vai continuar trabalhando em cima da discricionariedade de cada relator, né? Cada relator, o conselheiro Sérgio, de uma forma legítima, vislumbrou naquele processo como importante determinados pontos de controle, mas nós estamos perdendo uma oportunidade neste julgamento de definir alguns pontos essenciais de controle para os próximos julgamentos, e a gente vai ter muito conflito neste colegiado em razão dessa ausência clara dos pontos de controle que a gente vai precisar apreciar. Eu acolho o voto divergente do conselheiro Anselmo, muito embora eu discorde de muitas questões que estão sendo colocadas no voto, mas já que a gente vai fazer a citação do gestor para se manifestar sobre os pontos, alguns pontos, faz logo para que ele se manifeste sobre tudo que foi colocado pelo conselheiro Anselmo. Só para um esclarecimento, Vossa Excelência disse que propôs já a citação do gestor. Bem, com essa proposta de diligência, eu penso que o processo reinicia toda uma análise instrutória, deve ir novamente para a DEFAFON, para um novo exame, para uma elaboração de um novo relatório, uma nova análise, especialmente dos documentos que forem recebidos em razão dessas diligências, elaboração de um novo relatório. A partir daí, verificar dessas irregularidades e inconsistências, aí sim vai ter que ser encaminhado novamente ao gestor para que ele se manifeste, e não nesse momento da diligência. Só é um momento ainda futuro, e depois dele apresentar as justificativas, vai ser necessário uma reapreciação por parte da diretoria de fiscalização, a DEFAFON, elaboração de um segundo relatório, de um novo relatório, com uma proposta de encaminhamento de voto para o relator, e a partir daí eu faço um novo exame do processo, porque ele reiniciou a instrução. Eu realizo um novo exame, juntamente com minha equipe, elaboro uma nova proposta de voto, pauto novamente esse processo e trago aqui para apreciação de Vossas Excelências. Eu penso que seria este o caminho adotado a partir da adoção da proposta de diligência pelo conselheiro Anselmo Brito. O que a gente está votando agora é a proposta de diligência. Atenção do conselheiro Rodrigo, mas eu quero só fazer aqui um esclarecimento, também a atuação legítima de quem pediu vista, tá? Para ficar registrado. Obrigado, Excelência. Então, o que a gente vai votar aqui se a solicitação do conselheiro Anselmo com relação ao pedido de vista. Tá? Essa votação que a gente está... Agora, para ele avançar ou não. Ele vai avançar ou não. Se não avançar, a gente vai colher os votos. Entendeu? Mas, presidente, a partir do momento que chegar a resposta dessa diligência, quem deve examinar é o órgão instrutivo, não é o relator. Conselheiro, Vossa Excelência, como relator, concorda com a diligência? Se não concorda, é um voto, você vota pela diligência? Não, eu não voto, porque eu trouxe como proposta de voto. Você trouxe como proposta de voto. Proposta de voto. Do conselheiro Rodrigo, se ele vai manter o voto dele ou se ele vai modificar, só para a gente poder... Eu vou votar, vou acompanhar a divergência. Vamos ver a tramitação desse processo, monitorar. Eu sei que ele não vai retornar nem nos próximos 3, 4 anos a esse plenário, 4, 5 anos, né? A gente trabalha tanto com a ideia de simplificação diante das dificuldades, da falha dos normativos que nós tínhamos no passado. Nós precisamos superar esses normativos ultrapassados, né? Precisamos trabalhar com eles, com todas as dificuldades. Evidentemente vai ter prejuízo trabalhando com esses normativos
ultrapassados. Eu tenho uma preocupação muito grande da gente criar exigências e muito rigor aqui, que a gente deveria ser rigoroso, como o conselheiro Anselmo propõe, mas o tribunal, estou dizendo, não é o nosso gabinete tem pernas, mas não é o gabinete do conselheiro Anselmo, da conselheira Maria Cleide, do conselheiro, nossos gabinetes têm pernas, mas as nossas diretorias não têm pernas, muitas vezes, para nos trazer um processo num grau de exigência que ela é mínima, como falou o conselheiro Anselmo, né? E um prazo razoável para que possamos julgar. Do que adianta a gente julgar esse processo daqui a 7, 8 anos, né? A gente vai perder o time do julgamento dele. O momento da gente julgar esse processo de 2014 é agora, né? Da forma como ele se encontra, né? Com as falhas, tudo. Mas como o conselheiro Anselmo está trazendo, é um primeiro julgamento de gestão que nós estamos fazendo aqui, pelo menos no período em que eu estou com assento neste colegiado, eu vou aderir à proposta do conselheiro Anselmo, vou monitorar esse processo para ver quanto tempo ele vai levar para retornar no ponto ideal para que a gente possa julgar, e a gente faz essa avaliação talvez daqui a 3, 4, 5, 6 anos, se valeu a pena fazer essa diligência ou não, né? Infelizmente acaba sendo esse julgamento um laboratório para que a gente possa tomar decisões judiciais, jurisdicionais, judicialiformes por esta Corte de Contas em um momento posterior. Então eu vou aderir ao voto do conselheiro Anselmo Brito, né? Voltando atrás do meu voto anteriormente lançado, no sentido de acolher a diligência e determinar a realização dessas requisições, esses esclarecimentos iniciais, posteriormente envio com o envio do processo à diretoria de fiscalização, como deve ser o processo ideal, né? Após a manifestação, o relatório da diretoria de fiscalização municipal apontando os achados de auditoria, posterior citação através, né, em cima desse libelo, né? Vamos aguardar e a gente vê quanto tempo leva para poder julgar esse processo de prestação de contas. Okay. Então você vota pela diligência? Vou acompanhar o conselheiro Anselmo pela diligência. Conselheira Cleide. Senhor presidente, eu também vou, como já colocou aqui o conselheiro Rodrigo, realmente vamos levar mais um tempo para trazer a plenário. E também, como é um dos primeiros de processos que nós estamos que está aqui no plenário sobre gestão, pode ser um desafio, mais um desafio, né, para ver a questão do tempo que será percorrido. E agora que seja observada, como colocou também o conselheiro Rodrigo, a questão de quais eram nosso Tribunal de Contas tinha uma resolução que ela tinha um tipo que era pedir uma documentação, e agora já evoluímos. Então, que seja observado como era naquele período, né, para que não tenha também nenhum tipo de prejuízo ao gestor. Mas eu acompanho, então, as propostas do conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Alberto. Então, fica o pedido de vista do conselheiro Anselmo prevalecendo. Só queria dar uma ênfase com relação, eu acho que a gente, com relação à análise, independente disso, da solicitação do conselheiro Anselmo, que aí é de acordo com a análise dele, mas eu acho que a gente avançou e superou com relação a aqueles processos que nós, Tribunal de Contas, teria que julgar no passado e não foi julgado, seria a legislação do passado. Então, por quê? Porque não seria justo com o gestor eu estar pedindo uma coisa que naquele momento não era um momento. Mas, no caso específico, eu não vejo só que com relação a... Não sei qual é a legislação mas se está avançando ou não. Mas isso está superado, que a gente quer avançar nisso, para que a gente não esteja cobrando uma coisa que foi mandada há 7, 8 anos atrás pelo gestor, atendendo o que o tribunal pedia, e depois houve as modificações normais
da evolução, e agora a gente está pedindo. Então, a importância para tirar a dúvida com relação a esses fatos é uma coisa, mas esse fato de a gente estar julgando com a legislação, eu acho que isso a gente já está bem claro, isso aí com a gente. Ok? Mas então, pode prosseguir, conselheiro. Então, a diligência será efetuada. Excelência, é só uma forma de procedimento. Aí eu vou falar isso aqui por questão de lealdade, inclusive processual, boa-fé processual. O tribunal tem uma praxe de que, quando vem um voto vista que é vencedor para fazer a diligência, isso inclusive da época do conselheiro Cícero Amélio, o processo todo voltaria para o gabinete do relator originário para fazer. O conselheiro Sérgio, em pelo menos uma ocasião, disse: não, você faça, quando vier resultado, você remete para que eu tome conhecimento e possa ter um juízo de valor posteriormente. Aí eu queria saber que, com relação a esse processo, se vai se adotar, como é um processo do gabinete do conselheiro Sérgio, a prática dele de fazermos a diligência e, quando tivermos a resposta, encaminhá-lo ao relator originário. Claro que já teremos condições de, num futuro voto dele, trazermos o nosso voto pelas informações que vamos ter. Tem necessidade de pedir vista novamente. Ou se devolvemos para ele, para que ele faça a diligência. Porque a praxe era essa última que eu falei. Mas o conselheiro Sérgio, em alguns posicionamentos, ele entende, não, se você... Deixa eu esclarecer isso melhor, porque se quem está propondo a diligência é o conselheiro que está revisando. Se eu for fazer essa diligência, eu não vou fazer nos termos que ele está solicitando, provavelmente não. Vou fazer nos termos que eu entender que eu devo fazê-lo. Entendeu? Sim, então, Sérgio, mas dificilmente vai sair. Por isso que eu proponho que seja o conselheiro que solicitou as vistas que faça a diligência. Tudo bem, mas veja só, isso foi proposto, na época, essa coisa foi eu acho que foi até comigo. Eu acho que ele cria o seguinte: ele pedindo a diligência, repare só, ele pediu vista, pede a diligência, recebe as informações, ele vai dar um voto, ou vai manter o voto que ele tem, ou vai modificar o voto que ele deu agora, né? Aliás, não deu voto nenhum, ele pediu a diligência, né? Com isso, ele se posicionou antes do relator, o juiz do processo. Sem novas informações, sem as novas Sim, informações. Entendeu? Com as novas informações que ele não tem. Ele vai receber essa informação. Por isso que a proposta do juiz originário fazer a análise, é simplesmente porque a origem dele, você que deu o voto original, se você vai manter o seu voto com aquela diligência ou não vai manter. Se você recebeu informações novas e quiser mudar, você muda. Aí vota, porque aí ele seria o pedido de vista dele, daqueles pontos que ele levantou. A volta da origem é simplesmente para você não ficar... você vai ficar, vamos dizer assim... rendido sem informação. Sem informação. Não é isso, vai dar. Presidente. Eu acho que a questão é só procedimental. A partir do momento que se faz uma diligência, o órgão instrutivo desta Corte de Contas deve ser ouvido para examinar, para analisar esses documentos, elaborar um novo relatório. Não, mas tudo bem, até aí está tudo concordado. O que a gente está querendo decidir aqui, chegar num acordo, é o seguinte: a gente no passado, e está vigiando até agora, foi que quem o voto de vista solicitou uma diligência, o pleno aprovou, repare só, esse voto, ele ficaria, essa diligência seria feita para quem pediu o voto de vista ou quem foi o originário do processo. No passado, voltava para o original, porque você tinha a possibilidade de não ter um voto desqualificado, porque você, na verdade, você não tinha todos os documentos daquela diligência. Essa proposta de voltar para o originário, simplesmente por isso. Mas se Vossa Excelência não se sente, repare só, não se sente que isso vai incomodar ou alguma coisa, se tiver fatos novos, não é questão de se incomodar, não. É só uma questão procedimental. Se, por exemplo, digamos que ali o conselheiro apontou uma inconsistência e deseja fazer uma diligência, como ali nos restos a pagar. Então, ele faça a diligência nos termos que ele entender que deve ser feita. A partir do momento que obtiver uma resposta disso, vai para o exame da DEFAFON, e aí eles elaboram uma manifestação sobre esse apontamento, digamos,
essa diligência, esse novo documento, essas justificativas que o gestor apresentar, que o responsável trouxer, e aí elabora uma manifestação sobre isso aí. Aí, se for o caso, eu aprecio esse novo relatório, essa manifestação da diretoria técnica. Sim. Não Então, precisa que eu realize essa diligência e tome conhecimento nesse momento. O momento para que eu passe a examinar novamente o processo é depois que ele estiver totalmente instruído, com essas novas, digamos, informações, com posteriormente essa nova diligência que foi autorizada aqui pelo Pleno e futuramente uma nova manifestação também do conselheiro que solicitou vistas no início. Então aí esse confronto Mas primeiro as duas ele passaria propostas, por você. Sim, eu acho depois do órgão instrutivo. Agora, se Vossas Excelências entendem que não deve passar pelo órgão instrutivo, se ele também está autorizado a fazer essas diligências. Eu particularmente penso que diligência não precisaria de uma autorização do relator. Eu já, em momentos passados, já autorizei a diretoria de fiscalização a realizar todas as diligências que eles entenderem necessárias, sem uma prévia autorização minha, que depois esses processos vão chegar até a mim. Então, quem tem a maior possibilidade de apreciar sobre a determinação de diligência ou não, é quem está examinando aquele processo, quem analisa. E quem examina e quem analisa inicialmente aqui é o órgão instrutivo, que aqui no caso do Tribunal de Contas de Alagoas é a DEFAFON. Sei. O problema, conselheiro, é que a gente está vivendo uma operação momentânea até a gente ter um equilíbrio, uma operação de guerra. A gente sabe, como conselheiro Rodrigo, se eu mandar para a diretoria 5 anos, porque ele não vai ter condições de devolver. Por isso que eu estou chegando, que quando pede vista, que o gabinete do conselheiro, ele pediu vista, ele já vem pronto, para não ter que escutar de novo. Mas, presidente, quem está pedindo, só um momento, conselheiro, quem está pedindo é o tribunal que está fazendo diligência, não é a diretoria. O tribunal que eu digo é a instituição. Sim. E tem que ser aplicado as normas. Se eles não atendem a diligência ou demoram 5 anos, tem que ser aplicada a norma em razão disso aí, do não atendimento disso. Tem que, por exemplo, nossa lei orgânica e nosso regimento prevê uma multa ao gestor que não atende a diligência do Tribunal de Contas. Não é isso, você está entendendo errado. Peraí, eu não estou falando da não atendimento do gestor, porque se o gestor não atender a diligência, vai ser julgado do jeito que está. Isso, aí ele vai dar o voto dele e vai você aceitar ou não. É diferente. Mas eu estou falando com relação à situação real, conselheiro Sérgio, que a gente vive com relação ao problema de ter um pessoal ainda com a diretoria. Senhor presidente, permita-me, eu queria atrapalhar para aproveitar o que o conselheiro Sérgio falou e que eu concordo com ele. Sim, também se concordo. A pessoa pediu vista, o relator, ele deveria, se tivesse dúvidas, fazer as suas diligências e trazer o voto já pronto, um pedido de vista. Eu acho que isso que o conselheiro Sérgio eu não tenho nenhuma oposição. Não é oposição, Sérgio. Eu como conselheiro não está na presidência, eu não aceito. Por quê? Porque se vai vir fato com aquele conselheiro que pediu vista e fica direto, e ele dá um voto novo, e o meu voto que eu dei não foi naquela consistência daquele documento que está lá. Não, conselheiro. A diferença é essa. Ele traz o voto dele à possibilidade de nós atenuarmos isso. O conselheiro Sérgio sugere mandar para a diretoria competente. O conselheiro Rodrigo, não acho que ele não tem razão, não, de não voltar de lá. Mas eu exagerando. Momento, eu acho que não mas a informação que vier, até por uma questão de lealdade processual, ela tem que ser partilhada com o relator original. Pronto, aí sim. Lógico que tem. Por isso que eu Porque aí ele vai ter condições. O conselheiro, com todo respeito, mas não tem meu voto. Não tem meu voto. Tem as informações. Tá. A diferença só que a gente está tendo é se esses novos documentos que vão entrar, ele vai ser visto primeiro pelo relator originário, ou se não pelo relator que pediu, ou pelo que pediu vista, pelo conselheiro que pediu vista. Essa só a diferença. E essa diferença, para mim, faz uma diferença, eu como relator, muito grande, de ficar vendido num voto se ele não voltar para mim. Mas agora, como a coisa tem que voltar em determinado momento. Presidente, só uma questão assim, vamos ver se vocês conseguem visualizar, só uma coisa, doutor Rodrigo, um minutinho só. Essa questão já foi decidida pelo tribunal. Não, eu proponho a Vossa Excelência editar uma questão de ordem, que a gente
crie, para não ficar sempre rediscutindo. Teve um voto em um processo meu no passado, em que, processo aliás relatado pelo conselheiro Anselmo, e que eu votei divergente e a divergência venceu, né, pela realização de uma diligência, tá? No caso, uma citação do gestor. O processo ele foi para mim, para eu realizar a diligência, eu realizei a diligência conforme proposto no voto oral que eu lancei, né? E em seguida o processo retornou ao conselheiro Anselmo para que ele apresentasse o voto, né? O voto dele em cima, apreciando os pontos que foram novos que estão sendo levantados. Eu acho que o procedimento é esse do tribunal. A gente sempre fica rediscutindo esse ponto, né? E eu vou propor a Vossa Excelência aprovar uma questão de ordem aqui, a gente leva para dar ampla publicidade, para que esse tema não se perca no tempo e a gente não volte a perder tempo e avance, né? Possa avançar. E eu acrescento que evoluímos mais ainda, que foi a questão da primeira manifestação técnica, de não ser necessária, quando há diligências feitas nos gabinetes, voltarem para a diretoria técnica fazer uma reavaliação. Tem decisão nesse sentido no pleno. Tem. Também. O gabinete decide sem voltar para decide ir no pleno isso. Então, se for assim... Então, são duas questões de ordem que a gente pode editar hoje para dar mais segurança jurídica ao plenário e não ficar rediscutindo algo que a gente já rediscutiu tantas vezes no passado, né? Que essa diligência que vai ser feita, no caso específico, no caso concreto, vai ser por mim, né? Não, pelo conselheiro Anselmo. O processo retorna após a realização de diligência, ele retorna para você, emitir o seu voto com base nas informações novas. Sem encaminhar lá para sem encaminhar para a diretoria. Já avançando nisso, em outras decisões aqui no pleno, acho que até antes dessa última, da penúltima... É bom a gente então assentar isso no Não, já foi assentado. Vamos colocar como para não ter mais problema. A primeira questão de ordem ficou decidida que o processo, né, faz feita a diligência por ele, que ele levantou o voto, relator, sem precisar retornar. E para a diretoria. Essa diligência pode ser feita de forma monocrática, sem precisar ocupar o pleno. Não, porque já tem voto. Eu pedi vista. Eu pedi vista. Não, ok. Continua no pleno. Ok. Senhor presidente, só queria lembrar uma coisa. Quando do repasse, não precisa retornar à diretoria técnica, mas esse tem que retornar para o MPC. Porque se o novo elemento, ele pode também alterar o parecer dele. Pode acontecer, não pode? E o Ministério Público... Então, acho que o Ministério Público, depois do Ministério Público, é que sim. Tendo o parecer do Ministério Público, volta para o Ministério Público. Isso é aí normal. Mas é porque mas aí vai gerar um problema, porque o Ministério Público vai mandar o processo para a diretoria, porque ele entende que o processo deve voltar para a diretoria. Não, mas já está superado. Mas o doutor Gustavo Rafa está superado no pleno a questão de retornar. Depende, né? Do grau de instrução que está no processo. Né? Isso aí é juízo de valor que a gente não pode de antemão fazer a priori, né? Assim, fazer de forma abstrata, a não ser vendo os autos. Né? Assim que Vossa Excelência publicar essa questão de ordem, eu vou disponibilizar no portal de transparência. De jurisprudência. Ok. Presidente, eu vou ao banheiro rápido. Ok. Conselheiro, pode continuar aí. Excelência, eu até retiro a presença de pauta do senhor Rodrigo. Vai, então, nesse intervalo eu... Então, 5 minutos aí de intervalo. Porque tá todo mundo meio bugado aí. Em geral, né? Intervalo geral.